As multas do Siscoserv são devidas? Esse é o canal jurídico. Criado pela Lei 12.546, em seu artigo 25, o Siscoserv instituiu a obrigação de prestar informações sobre a compra e venda de serviços intangíveis e operações que gerem modificação no patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Por operação de comércio exterior, entenda importação e exportação. Para que fique claro, é interessante verificar duas questões com relação às operações. Se elas são realizadas por pessoa física ou jurídica em território brasileiro e outra, pessoa física ou jurídica em território estrangeiro. Outro detalhe muito importante também é identificar se essa prestação de serviço ou esse intangível já foi atrelado à mercadoria por meio do Siscomex. Muitas das mercadorias trazem uma prestação de serviço consigo e elas são registradas naquele ambiente, portanto dispensam algum registro posterior. Algo muito importante de se ter preciso é a correta classificação fiscal da operação. Para a classificação fiscal de mercadorias, já existe a nomenclatura comum do Mercosul, que define a mercadoria para fins fiscais. De outro lado, para a prestação de serviço, ou intangíveis, ou qualquer uma das outras modificações no patrimônio da pessoa física ou jurídica, foi instituída a Nomenclatura Brasileira de Serviços. É interessante verificarmos que a própria Instrução Normativa 1277, que trabalhou o Siscoserv, também instituiu um cronograma com as datas para a realização de cada uma das operações. E quando instituiu este cronograma, também determinou que deveria ser feito o registro no último dia útil do mês subsequente à data da ocorrência da operação. Diferentemente, a portaria número 385 do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, no último dia 9 de dezembro de 2015, modificou esse prazo para o último dia útil do terceiro mês subsequente à data de ocorrência da operação. Pois bem, estes detalhes que constituem o Siscoserv são apenas para caracterizá-lo. Porém, o que ocorre hoje que causa prejuízo às empresas são as autuações. De maneira bastante resumida, a autuação ela pode ser dividida em dois âmbitos. Aquela que ocorre por erro e aquela que ocorre decorrente do registro posterior. Aquela que ocorre pelo registro posterior à data que deveria ser feito é dividida basicamente em três âmbitos. Para a pessoa física, no valor de R$100 por operação por mês calendário. Para a pessoa que está inscrita no regime do simples ou do lucro presumido, no valor de R$500 por operação por mês calendário. E aquela que está inscrita no regime do lucro real, que seria em R$1.500 por mês por operação. Desta forma, a gente consegue identificar um detalhe bastante importante. Uma empresa de pequeno porte pode sofrer uma autuação no valor de milhões. Isso porque nós estamos falando aqui de meses, ou seja, os 5 anos que a Receita Federal pode tomar para promover uma eventual autuação. Porém, há solução para o caso. A fiscalização hoje ela se encontra em estágio embrionário e, analisando os quesitos técnicos que constituem a própria declaração, podemos identificar falhas. Uma falha muito grave que a Instrução Normativa promoveu, a Instrução Normativa número 1277, foi a instituição das multas, porque a Lei 12.546 não previa essa multa para descumprimento da obrigação. Tal previsão afronta a Constituição Federal, pois viola o princípio da reserva legal, em que obrigações só podem ser criadas a partir de lei. Instrução normativa não se trata de lei, é uma norma infralegal. Outra questão muito importante de se verificar é que a Receita Federal não possui competência para realizar tal ato. Não possui, pois, na própria Lei 12.546, o artigo 26, parágrafo 4º, determina que é competência exclusiva do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior a fiscalização do cumprimento da obrigação. Ou seja, há sério conflito na Lei de Procedimentos Administrativos Federais, que é a Lei 9.748. O artigo 11 dessa mesma lei determina que é irrenunciável a competência. E também o artigo 13 determina que é indelegável a competência de matéria exclusiva. Ou seja, o Ministério não pode delegar para outra a competência de fiscalizar, quando a própria lei assim o determina. Além disso, viola a própria lei quando a multa instituída foge à razoabilidade ou proporcionalidade. Não podemos considerar que uma multa de mais de R$1 milhão para uma empresa de pequeno porte pode ser considerada razoável. Considerando tudo, podemos concluir que as multas não são devidas e buscar o seu direito declarado por sentença pode permitir uma melhor administração do seu negócio. Muito obrigado.